Opa, aqui quem fala é Niele. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo de Sekai Saikyo. É um anime do ano passado, tem uma temporada e 12 episódios. É um anime onde o protagonista é o melhor assassino que existe e ele foi reencarnado no mundo de fantasia. Mas enfim, vamos pro que interessa. O anime já começa mostrando as garotas e elas não estão muito felizes com isso porque é basicamente elas estão sendo vendidas. Ou seja, é um leilão de mulheres, onde tem várias pessoas que compram mulheres nesse mundo. Só que uma delas é muito bonita e é a garota premium, que vai ser vendida por muito caro. Só que na verdade, ela é uma infiltrada. E no momento que ela vai ser vendida, ela ativa uma magia, onde cria uma chave, abre onde ela estava sendo presa, cria literalmente uma arma e sai disparando em todo mundo, loucamente. Depois disso, a galera fica achando estranho o que aconteceu. E uma loira, que é empregada, também estava sendo infiltrada, começa a matar os empregados. Depois disso, corta pra cena onde o protagonista e uma garota loira estão fora do prédio com duas snipers, literalmente duas snipers, mirando lá no local certo. A Marquesa tá querendo fugir por uma passagem secreta, só que no momento que ela vai fugir, o protagonista dá um tiro. E na hora que ele dá um tiro, corta pra uma cena onde o protagonista, no mundo real, tá matando umas pessoas do lado de uma loira. Esse é o protagonista, sim. Esse cara aqui, barbudo, é o protagonista. Ele mata 6 pessoas e ainda sobrou gente, só que ele começa a ir embora. E a garota fica estranhando. Ué, por que você não mata eles? Tem um monte de gente ali que é do mal. E ele manda a organização me mandou matar 6 pessoas só. Então eu só vou matar 6 pessoas. O cara é frio. Depois disso, eles vão embora de carro e começa a ter uma emboscada, onde pessoas tentam explodir o carro dele, que é basicamente uma Kombi. O cara tá fugindo numa Kombi. O cara é o melhor assassino do mundo e tá numa Kombi. Ele usa a Kombi como distração e vai embora dela, deixando gasolina explodindo. E ele fugindo com a garota loira, ou seja, o plano deu certo. A Kombi valeu a pena. Depois disso, é mostrado que a garota foi ferida. Aí o protagonista vai lá e mexe na ferida dela, fazendo os curativos. Depois disso, eles começam a ter uma conversa sobre vida, sobre viver. E o protagonista, obviamente, como o melhor assassino do mundo, manda emoções são desnecessárias para assassinato. O cara é muito frio. O cara é o Peaky Blinder dos animes. Só que tem um problema. O humano não consegue vencer a idade. Então, como ele já tá ficando na idade, já tá chegando na idade do teste do toque, aí ele vai ter que se aposentar e viver a vida dele tranquila. Porque ele não vai ter mais serventia para a organização. Ele começa a dar um sermão na garota, dizendo que ele era bem mais útil do que essa garota, e a organização vai ter que treinar pessoas novas, já que ela, para ele, ela é uma amadora. E ele dá uma aula, literalmente, um telecurso, de que ela realmente é amadora, acreditando nas palavras dele. O cara é muito frio, velho. Ele começa a receber uma nova identidade, dizendo que vai viajar e vai ficar lá no Japão, local secreto, e vai começando a pegar um avião. E com isso, a organização, em vez de deixar ele se aposentar, como viu que ele não tinha serventia, foi lá e derrubou o avião onde ele estava, ou seja, matando todos que estavam lá dentro do avião com explosão. E ele fica pensando, caraca, será que eu fui leal demais a eles? Eu fui traído, mas por quê? Eu sempre fui pessoa certa, sempre fiz tudo certinho, por que fui traído? E com isso, ele aparece num local todo rosa, todo de esmeralda, todo cristalizado, e uma pessoa na frente, uma mulher de cabelo branco e sentada num trono. Ela é uma deusa. E ela dá 2 opções pra ele. Uma é deixar a alma dele ir embora e viver na pós-vida. E a outra é aceitar a oferta dela e renascer em outro mundo. E ele já chega perguntando, e quanto à missão? Você quer que eu mate quem? Aí ela, nossa, como é que você sabe que eu quero que você mate alguém? Ele, é óbvio, eu sou o melhor assassino do mundo. Por que você iria querer que eu renascesse em outro mundo? Obviamente é pra matar alguém. Pra viver minha vida, obviamente que não é. E ela diz que ela quer que ele renasça em outro mundo pra matar o grande herói. Com isso, o episódio acaba e já começa outro episódio, mostrando a mesma cena, onde o protagonista vai renascer em outro mundo. E ele aceita a proposta de renascer no mundo de fantasia, só que é um mundo de fantasia onde existem espadas e feitiçaria pra matar o grande herói. E ela dá o conhecimento de todo tipo de magia que existe nesse mundo, até o conhecimento sobre o herói que ele vai ter que matar. E nesse mundo, algumas pessoas têm a chance e a capacidade de habilidades físicas muito maiores do que as normais. E ele pergunta, mas ele não é o grande herói? Por que eu preciso matá-lo? Ela explica que aos 16 anos, após seu nascimento, ou seja, ele vai ter 16 anos, o grande herói vai derrotar o Lorde Demônio e vai salvar o mundo. Só que com isso, ele vai ficar tão forte que o poder vai subir a cabeça dele, fazendo com que ele coloque o mundo em caos, com tanto poder que ele vai ter, com os 18 anos. E com isso, 18 anos depois dos 16 anos dele, o mundo vai ser completamente destruído. Então ela gostaria que ele matasse o herói. Ele começa a se perguntar, porque bem, o herói, ele basicamente tem 30 habilidades no Rank S. O cara é um monstro, tipo, um monstro mesmo. E ele começa a se perguntar, como é que eu vou derrotar ele? E ela explica que o herói não pode ser derrotado por um guerreiro, cavaleiro ou mago qualquer, mas apenas por um assassino. Ele não vai conseguir derrotar o herói de frente a frente. Ele vai ter que assassinar o herói, ou seja, tem que ser na malícia, tem que ser na surpresa. Os humanos, normalmente, eles nascem com, no máximo, 5 habilidades. E a deusa dá as 5 habilidades pra ele, só que ele vai ter a oportunidade de ele mesmo escolher as habilidades, ou seja, ele pode fazer um combo de habilidades lá, do jeito que ele achar melhor. Ele também vai poder escolher os atributos mágicos dele. E ele começa a fazer vários tipos de perguntas, como se ele
pode matar o herói quando ele quiser, ou seja, quando ele se sentir pronto. Só que ela diz que não, só quando o herói derrotar o Lorde Demônio, que aí ele vai se tornar mal. Senão o Lorde Demônio vai ser um problema. E ele começa a escolher suas habilidades. A habilidade de Rank S, ele escolhe a super recuperação, ou seja, a recuperação de resistência, mana, cura, entre outras coisas. Vai ser Rank S, vai ser absurda. A habilidade Rank A dele é tecelão de feitiços, ou seja, ele pode criar novos feitiços. A habilidade Rank B dele é o crescimento ilimitado, e é basicamente o que ela faz. Ela faz com que ele cresça ilimitadamente, não em tamanho, mas em poder. Combinado isso com a super generação dele, faz com que ele possa treinar por muitos e muitos tempos, sem se cansar. E ele tem um crescimento ilimitado, pode ficar quão forte ele quiser. A habilidade Rank C dele, ele escolhe artes marciais, ele é um assassino, então ele vai querer que lute corpo a corpo também, não vai querer depender somente da arma. E ele escolhe a habilidade Rank D dele, só que a Rank D dele é meio que um segredo, ninguém fica sabendo, ele só responde dizendo: essa habilidade é Rank D, os deuses devem ser realmente cegos para colocar ela Rank D. E pega essa habilidade. A garota fica achando estranho, dizendo: habilidade Rank A, Rank C, Rank D, que estranho, não parece ser tão grande assim, seu poder não parece que você vai ficar tão forte assim. É uma combinação estranha, mas pra ele faz sentido, então ela fica tipo: os humanos são muito interessantes. E com isso, ela reencarna ele como um garoto na família Tuarad, que é uma família de assassinos. E o nome dele fica como Lug Tuarad. Mas é basicamente uma família de médicos que, por entrelinhas, trabalha como assassinatos. Ou seja, a família perfeita pra ele. Com isso, uma cena corta e mostra já com 7 anos. E ele ainda não conseguiu usar magia. Ou seja, ele mesmo com 7 anos ainda não teve a capacidade de usar magia. Que a magia é a chave pra matar o herói. Só que ele ainda não usa. Mas ainda assim ele consegue fortalecer a mana dele, mesmo ainda não podendo usar magia. Além dos restos de atributos. Com isso, mostra uma cena onde ele caça uma lebre, matando ela com um único acerto de flecha na cabeça. E cozinhando pra mãe dela, que ele sabe cozinhar do mundo real, ou seja, ele sabe cozinhar mesmo desde quando nasceu. O cara basicamente lembra de tudo, da vida passada dele, então ele sabe cozinhar. E ele quer sempre cozinhar pra ele, em vez de deixar a mãe, porque ele quer colocar os vitaminas e minerais necessários para o crescimento dele, ou seja, ele quer usar com 100% aquela habilidade dele, crescimento ilimitado. Com isso, eles vão comer a comida do protagonista. O protagonista fica meio achando estranho, porque ele nunca experimentou uma família, nunca experimentou o amor de uma mãe, essas coisas assim. Ele sempre foi sozinho. Depois disso, corta pra uma cena onde o protagonista tá descendo um calabouço e ele começa a falar que essa é a outra face do pai dele. O pai dele pede pra ele tirar a roupa pra mostrar como é que tá o corpo dele. Com isso, fazendo com que, dependendo de como tá o corpo dele, o pai dele saiba como é que vai ser o treinamento dele daqui diante, sendo mais alto ou menor, porque ele tá diminuindo, o corpo dele aumentando. É uma combinação muito grande, porque eles são basicamente uns especialistas em medicina e, graças a isso, sendo especialistas em assassinato também. É basicamente uma família conveniente para ele nascer, uma família boa para ele nascer. Com isso, o pai dele usa um olho, que é basicamente uma cirurgia secreta do Tuarad, é os olhos que ele usa para detectar a mana, para poder matar uma pessoa mais fácil, entre outras coisas. Além de ver a distância também, tem uma percepção bem profunda e uma visão bem penumbra. É muito importante para os assassinatos da família Tuarad, basicamente esse olho, muito roubado. Com isso, o protagonista entra nessa cirurgia para ser transplantado esses olhos. A mãe dele tá tendo que cuidar dele, por causa que ele tá com o olho fechado. Só que o protagonista consegue ter a disposição do ambiente, mesmo não enxergando. Tipo, ele conhece tudo, ele tem uma precisão entre os objetos, a voz das pessoas, e consegue andar tranquilo mesmo sem enxergar. O cara basicamente estudou completamente as técnicas de assassinato do pai, além da vida passada dele. Com isso, eles levam o protagonista pra frente da casa deles, tiram a venda e ele abre o olho. No momento que ele abre o olho, ele começa a ver o mundo com novos olhos. O cara consegue ter uma precisão absurda, consegue ver aldeões de uma distância longa demais. Além disso, quando ele olha pra si mesmo, ele consegue enxergar a mana. Agora, sempre que ele se concentrar, ele vai conseguir enxergar a mana. E esses são basicamente os olhos secretos da família Tuarad. Vai ser muito importante isso pra ele crescer no futuro do anime. Depois disso, a mãe dele veste ele com a roupa de menina, poder encontrar com outra garota, vai ser a mestre dele. E ela é uma criança. Ele começa a pensar assim, uma criança vai me ensinar, que estranho. E ela já fica achando ruim já, né? Porque obviamente ela não gosta de se chamar de criança. E ela já sai e usa uma magia gigante explodindo um local, só que sem destruir nada, só criando uma explosão pra cima. Com isso, o episódio 3 começando, eles conversando. Essa garota se chama Dia e ela tem 3 anos a mais que o protagonista, Lug, e ela é uma maga prodígia. E a partir de agora ela vai ter que passar 2 semanas ensinando tudo que ela sabe sobre magia pro protagonista. E agora ele finalmente vai poder usar magia. Com isso, ela entrega uma pedra chamada Pedra Fal e o protagonista tem que colocar toda a mana dele nessa pedra pra ver como é que vai ser o treinamento dela. Só que quando
ele coloca a magia dele, ele não consegue colocar tudo. Ele coloca a magia e a pedra começa a se quebrar. Ou seja, basicamente ele encheu a pedra de magia. O cara é super forte. Só que a magia começa a querer se explodir, começa a querer se libertar demais. E ela fala pra ele soltar isso aí longe, mais longe possível. Ele joga pra cima e essa pedra aqui em explosão enorme. O protagonista já vai ficar interessado nessas pedras Fall, que ele quer usar pra outro propósito. Ele começa a pensar que essas pedras Fall vão ser necessárias pra matar o herói, porque é uma pedra, basicamente uma explosão, cria uma explosão enorme. Se colocar um pedaço da mana dele, ele tem muita mana. Depois disso, corta pra uma cena onde eles estão no quarto e vão ter uma conversa lá, não tão importante assim. Depois corta pra outra cena onde estão num lago e ela pede pra ele colocar um pouco de mana nessa pedra feia, só que só um pouco. Ele coloca um pouco só e ela vai experimentar pra ver qual é o atributo que ele é proeminente: fogo, água, ar ou terra. Aí ela usa e ele tem afinidade fogo e também tem afinidade dupla com água. Ela já fica impressionada porque ela não conhece ninguém com afinidade dupla além dela. Ela é um dos 5 magos mais fortes desse reino e ela fica feliz e fica dizendo lá: agora eu vou saber como é que eu vou te treinar. Só que ele se pergunta: e os outros atributos? E ela fica tipo, mas eu nunca vi ninguém com atributo triplo. Mas tá, vamos lá. E com isso, ela percebe que o protagonista tem afinidade com terra e com ar também. Ou seja, ele tem afinidade com tudo, com os 4 elementos. O cara é incrível. E com isso ela começa a ter uma conversão de mana, fazendo com que a pele dele sinta a mana e grave na mente dele as letras da magia dele. E agora meio que letras ficam encravadas na mente dele. São letras que ele não entende, mas mesmo assim ele consegue falar e consegue criar uma magia. A primeira magia que ela cria é o criar cobre, só que na língua dos deuses lá, que é uma língua que eu não vou tentar nem falar essa língua. E quanto mais certo for a pronúncia, melhor a magia vai ser. Ou seja, ele conseguiu criar ouvindo uma vez só que o cobre dele ficou meio danificado, porque ele não falou totalmente certo. Depois corta pra uma cena onde o protagonista consegue criar o seu cobre perfeitamente. Tem meio que coisas parecidas nessas magias. Meio que o cobre e o ferro só muda o final. Essas letras só mudam o final, não muda totalmente. E para os humanos, as pessoas só podem usar a magia que já vem encravada na mente deles. Não pode usar outras magias, nem criar novas magias. E com isso ele pede pra garota transcrever a magia num papel, o que tá escrito, e ele percebe que só o final muda. Então ele tenta fazer uma fusãozinha, tenta mudar um final e consegue criar uma magia nova, criando basicamente o ouro com a magia dele. Eu percebi que eu deixei complicado, então eu vou tentar explicar melhor. Essas letras que são feitas para a magia são basicamente números da tabela periódica, que é o número de massa e o número atômico do minério. Com isso criando a palavra. Se ele mudar esses números para outro, como o ouro, ele consegue criar o ouro. Só que a garota não consegue criar porque só ele tem a habilidade de tecelã de magias, ou seja, só ele pode criar magia. Mas se ele pegar o que ela escreveu e ele escrever de novo, quer dizer que ele criou. Aí as pessoas vão poder usar a magia que ele criou. Resumindo, se ela criar uma magia e colocar no papel, ela não vai poder usar. Mas se ela criar uma magia, pensar numa magia e ele colocar no papel e ela ler o que tá nesse papel que ele criou, aí ela vai poder usar a magia e ele também. Basicamente isso, o que ele fez para poder criar outros tipos de minérios para ajudar ao assassinato do herói. Ela fica feliz porque ela gosta de criar magias novas e ele precisa dessas magias, então ele vai precisar dela para transcrever a magia no papel. E ele chama ela de novo, né, para aquele local no lago, para mostrar algo novo. E ele pede segredo sobre isso. Com o poder que ele conseguiu de tabela periódica, de criar minérios, essas coisas, o cara basicamente cria um rifle e cria bala e dispara. O cara basicamente conseguiu, conhecimento de magia dele, balas de tungstênio, que é um minério, e usando magia de fogo para forçar a bala sair. O cara basicamente criou uma arma com só o conhecimento que ele tem de magia. O cara é surreal. E ele dá esse conhecimento pra garota e ela consegue criar também um rifle. Só que aí ele quer testar algo, porque ele vai tentar usar isso contra o herói. Vai ser importante. Ele cria um canhão gigante que dispara uma bala enorme e explode uma mini ilha em vários pedaços, criando um vácuo gigante e ela tendo que tampar o ouvido, porque a explosão foi claramente forte demais. Só que tem algumas falhas, porque quando ele atirou, a explosão foi tão forte que quebrou até o canhão. Tipo, saiu tão quente que danificou o canhão, não podendo atirar mais de uma vez aquele bagulho. E ele tendo que criar de novo. Depois disso, corta pra uma cena onde no próximo dia vai ser o último dia, que vai ser que ela vai ter que treinar ele, ou seja, já passou as 2 semanas que eles ficaram juntos lá. E ele cria uma faca titânio, uma faca para ela de titânio, que tem um peso ideal e é leve e tem a lâmina mais afiada que existe. O cara literalmente soltou papel e cortou, com isso fazendo com que esse seja o presente dele pra ela. E o presente dela pra ele é uma pedra Fall, ou seja, era uma pedra que ele usava num colar. Essas pedras, querendo ou não, são raras e por isso ele não conseguia outra.
E com isso ele vai poder saber como é que funciona essas pedras FAL e recriar elas pra poder usar como bala, essas coisas assim do tipo. Depois disso, corta pra uma cena onde ela vai se embora num carruagem, eles começam a conversar lá, que o protagonista é muito talentoso e essas coisas. Depois disso, eles vão pra outro local. O calabouço tem várias pessoas que estão no corredor da morte, ou seja, todas as pessoas uma hora vai ter que morrer, vão ter que ir pra cadeira e vão ter que morrer, porque elas fizeram um crime muito hediondo que não pode ser poupado. O protagonista vai ter a primeira morte dele, ou seja, ele vai matar a primeira pessoa. A garota que tá lá começa a chorar, começa a espernear. O crime dela foi assalto à mão armada e assassinato, além de incêndio criminoso, ou seja, ela incendiou o local. Ela começa a chorar e espernear, dizendo que só fez isso porque ela não teve escolha, ela tava com fome, pediu comida e ninguém deu. Começa a espernear, pedindo pra poupar a vida dela. E essa já é o primeiro teste do protagonista, para ver se ele realmente vai conseguir matar e se tornar um assassino. Ele cria uma faca, onde a lâmina é bem afiada. Na hora que ele cria essa faca, ele corta a mão dela e ele já começa a explicar que essa lâmina é muito afiada. A adrenalina vai... E com isso, a adrenalina vai minimizar a dor dela, fazendo com que ela não sinta tanta dor assim, como ela sentiria com uma faca normal. Uma faca que não é tão afiada. Na hora que ele corta a mão dela, ela começa a voltar a si, mostrando quem é realmente ela. Tipo, começa a xingar ele, dizendo que você me enganou, cara. Você disse que se eu esperneasse, se eu chorasse por essa criança, ele me pouparia. O que tá acontecendo? Depois ele começa a ir embora e joga a faca pra ela. E o episódio acaba aqui, com ele matando a mulher e passando no teste do pai. Bem, esse é o vídeo. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu fiz até o episódio 4, resumindo. Só que eu percebi que o episódio 4 é um gancho pra um novo arco, então eu não queria me estender. Além disso, o vídeo já tava ficando bastante grande. Deu mais ou menos 45 de arquivo bruto e eu tive que editar. E quando eu editei, que é nesse momento agora que eu editei, deu 15 minutos já só nessa parte. Então acho que o quarto episódio ficaria muito grande para um vídeo, além de ter um arco novo. Então achei melhor parar por aqui. Se quiserem que eu resuma mais desse anime, falem. Se quiserem que eu faça vídeo de outros animes, ou se quiserem que eu faça outros tipos de vídeo, só falar aí nos comentários que eu faço um resumo de filme, série, sei lá, o que vocês acharem. Se eu já assisti, eu posso fazer tranquilo. Se eu ainda não assisti, eu assisto, vejo se eu gosto e faço. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.